Na próxima videoaula vamos falar sobre o limite fundamental trigonométrico, né? E com os artifícios ou com as técnicas que temos até agora para resolver limites, ficaria um pouco complicado. Então é por isso que a gente vai conhecer o teorema do confronto, que vai ser de extrema importância na demonstração desse limite aqui, ok? Então nessa videoaula a gente também vai resolver dois probleminhas aqui envolvendo o teorema fundamental, né, o teorema, melhor dizendo, teorema do confronto. Vamos resolver dois exemplos aqui. E para resolver esses problemas, temos que conhecer o teorema do confronto, né? Ou também como conhecido, esse teorema também é conhecido como teorema do sanduíche. E você vai ver o porquê teorema do sanduíche. Então imagine uma função aqui um pouco complicada para encontrar o seu limite, né? Como essa aqui, por exemplo. Então, imagine aqui uma curva qualquer, eu chamei essa curva da função g, né? Essa aqui seria a curva da função g. Então, como é que a gente poderia encontrar, por exemplo, o limite dessa função quando os valores de x estão se aproximando de c? Então, qual seria o valor desse limite? Quem seria L? Né? Então, a técnica aqui para encontrar o limite dessa função é encontrar uma outra função, né? Cujas imagens, então eu vou até mudar de cor aqui, então cujas imagens são parecidas, melhor dizendo, né? São iguais, maiores ou iguais às imagens da função g quando estamos próximos de c. Então perceba que essa função aqui, vamos chamar ela de f, o gráfico da função f, perceba que as imagens de f são maiores ou iguais às imagens de g. Teríamos que encontrar também uma terceira função, onde as suas imagens são menores ou iguais às imagens da função g, certo? Então perceba que encontramos aqui uma outra função, vou melhorar esse gráfico aqui. Então encontramos uma outra função onde as imagens são menores ou iguais às imagens da função g. Vamos chamar essa função de h. Então, o que temos aqui é o seguinte, ó. Perceba que as imagens de g, olha só que interessante, são menores ou iguais às imagens de f, certo? Que também, né, as imagens de g são maiores ou iguais às imagens de h. Então perceba que g de x ou são as imagens de g, h de x são as imagens de h e f de x são as imagens de f. Né? Aqui são as leis das referidas funções. Então quando eu quero falar de função, eu falo função f, g e h. Quando eu quero falar das suas imagens, aí sim, g de x, f de x e h de x. Então perceba que isso aqui são números, certo? Então temos aqui números. E as imagens, esses números da função g, estão entre as imagens de h e f, certo, pessoal? Então, se temos isso aqui e mostrarmos que o limite de f, né, ou seja, o limite de as imagens de f da função f, quando os valores de x estão se aproximando de c, é igual a L, e mostrarmos também que o limite de f de x, ou melhor dizendo, de h de x, né? Ou seja, as imagens de h, quando os valores de x estão se aproximando de c, também é igual a L. Se mostrarmos isso aqui, e perceba que as duas funções, tanto a função f quanto h, está espremendo a função g, né, nesse intervalo aqui, ó. Então perceba que dentro desse intervalo aqui, a função f e h estão espremendo. Então a função g aqui seria o recheio do sanduíche. E é por isso que chamamos de, como também, né, é conhecido como o teorema do sanduíche, porque perceba que as duas funções estão espremendo a função g aqui, certo? Então existe, se a gente encontrar duas funções que esprema a função que queremos encontrar o limite e mostrarmos que o limite dessas funções é L, então perceba que o limite das funções é igual a L. Então, se as duas estão espremendo g, podemos dizer que o limite, certo? O limite de g de x, ou seja, as imagens da função g, quando x está se aproximando de c, também se aproximam de L. Então, o limite também vai ser igual a L. É fácil até de visualizar pelo gráfico isso, certo? Então, com isso, com esse conhecimento que adquirimos agora, né, podemos dizer assim, podemos encontrar ou resolver os próximos probleminhas. Então, aqui está o primeiro problema. Né? Temos aqui o seguinte, é dada uma função g, então aqui está a nossa função g, definida por g de x, né? E suponha que g de x, então as imagens da função g, estão entre as imagens de f e de h, onde f de x é dado exatamente por essa lei,
e h de x é dado por essa lei. Ou seja, podemos encontrar as imagens de f exatamente com essa lei e as imagens de h exatamente com essa lei. Pergunta-se, qual o limite da função g? Ora, perceba que o que temos aqui é o seguinte, ó, g está entre h e f, certo? Ou seja, copiando aquilo ali, reescrevendo, vamos ter que as imagens de g estão entre as imagens de h, h aqui é dado por x ao quadrado menos 4x mais 5, e está entre também a função, né, as imagens de f, que é dado por menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Ora, a gente quer saber o limite da função g, né, quando x está se aproximando de 2. Então, vamos encontrar o limite dessas funções aqui. Então, primeiro vamos encontrar o limite da função f. Quem seria o limite da função f? Né? X ao quadrado mais 4x menos 3, quando os valores de x estão se aproximando de 2, pois é exatamente próximo de 2 que queremos saber. Né? Então, isso aqui a gente já sabe fazer. Ficaríamos aqui com menos 4, mais 8, menos 3. Isso aqui seria 4 menos 3, que é igual a 1. Beleza. Vamos encontrar aqui também o limite da função, né? H aqui no caso, né, que é dado pela lei x ao quadrado menos 4x mais 5, quando os valores de x estão se aproximando de 2. Quem seria esse limite? Temos aqui 12 elevado ao quadrado, que é 4, menos 8 mais 5. Aqui teríamos menos 4 mais 1, que é também menos 4 mais 5, que também é igual a 1. Então perceba que os limites, né, as imagens da função f e h estão se aproximando de 1. Então, como f e h, né, estão espremendo g, então o limite de g também, quando x se aproxima de 2, é igual a 1. Então temos aqui que o limite dessa função também vai ser igual a 1, já que ela está sendo espremida por outras duas funções, e o limite dessas duas funções, quando x se aproxima de 2, também é igual a 1, são iguais a 1. Tá ok, pessoal? Então isso aqui é um tipo de exercício que poderia ser resolvido pelo teorema do sanduíche, o teorema do confronto. Né? Vamos para a segunda agora. Então, até analisando, eu fiz aqui o gráfico dessas funções. Então, perceba que aqui estaria a função h, né? A função h e a função g, né? A função f, desculpem. O que temos aqui é o seguinte, ó, o que temos é uma função, né? A função g, a que estaria sendo pedida, seria uma curva qualquer que estivesse passando aqui. Né? Então, próximo de 2, queríamos encontrar o limite dessa função. Então, encontramos duas outras funções, teríamos aqui duas outras funções, né? Onde as suas imagens, nesse intervalo aqui, são bem próximos aqui da imagem da função que estamos estudando. Então, se o limite da função h e o limite da função f é igual a 1, são iguais a 1, então o limite dessa função que está sendo espremida por essas duas também vai ser igual a 1. Certo? Então, isso aqui é a ideia do teorema do confronto. Vamos agora para o segundo probleminha. Vamos encontrar o limite dessa função. E com as técnicas que temos aqui, seria difícil encontrar o limite dessa função aqui. Então, o que a gente pode fazer? Perceba que a função seno, né, essa função, ela seria limitada, né? Então perceba que a amplitude vai sempre de 1 a menos 1, né? Ou seja, seno, a função seno, então vamos colocar aqui, seno de 1 sobre x, ela estaria entre 1 e menos 1. Por quê? Porque o seno e o cosseno, né, lembrando aqui, os seus valores, né, os valores dessa função, dessas funções, sempre está variando de menos 1 até 1. Né? Nunca passa de 1 e nunca passa também de menos 1, certo? Então, o que a gente pode fazer? Ora, temos essa função que está limitada entre menos 1 e 1, só que a gente quer o limite dessa função, x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Então, utilizando a nossa técnica aqui, vamos encontrar um valor onde x é maior que zero, certo? Então, considerando x maior que zero, melhor dizendo, vamos fazer o seguinte aqui, ó, melhor dizendo, x ao quadrado maior que zero, e sempre vai ser maior que zero, certo? X ao quadrado vai ser sempre maior que zero, independente do valor de x. Então, o que a gente vai fazer aqui é reescrever essa desigualdade aqui da seguinte maneira. Vamos ter aqui x ao quadrado multiplicado por seno de 1 sobre x. Isso aqui vai continuar sendo menor ou igual, né? Estará entre 1 multiplicado por x ao quadrado e
menos 1 multiplicado por x ao quadrado. Então, o que a gente fez? Reescreveu essa função aqui para que ela ficasse, né, igual à função que estamos estudando aqui, tá ok? E essa função ficou entre duas outras funções aqui, né? Então, temos aqui agora a função, ou melhor, a imagem da função, podemos chamar de f aqui de g, né? Então, temos aqui menos x ao quadrado, vai estar entre x ao quadrado multiplicado por seno de 1 sobre x, e vai estar entre aqui x ao quadrado, né? Então, a função que estamos estudando as imagens dessa função estão entre as imagens da função menos x ao quadrado e x ao quadrado. Então, basta para a gente agora, né? Temos aqui duas funções simples para encontrar o limite, né? Que seria x ao quadrado e menos x ao quadrado. Vamos encontrar o limite dessas funções. Então, o limite da função menos x ao quadrado, quando x se aproxima de zero, pois é próximo de zero que estamos estudando, né? Isso aqui vai ser igual a zero. E o limite dessa função aqui, né? O limite da função x ao quadrado, quando x se aproxima de zero, também é igual a zero. Ora, se a função que estamos estudando, né, as imagens dessa função, estão entre as imagens dessas duas funções aqui, e o limite dessas funções, ou seja, as imagens delas, estão se aproximando de zero, então a função que está sendo exprimida, o limite dessa função aqui, também vai ser igual a zero. Então, o limite dessa função também é zero, certo, pessoal? Então, aqui está, né? Vimos aqui dois exemplos de como aplicar, né, o teorema do confronto, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a ideia do teorema do confronto, o teorema do sanduíche, né? E na próxima aula, eu até fiz o gráfico aqui para a gente entender. Então, aqui, ó, por exemplo, estaria a nossa função em questão, né? Temos aqui, encontramos duas funções, vamos colocar aqui, duas funções, a menos x ao quadrado e x ao quadrado, né, que está espremendo a função próxima de zero. Então, dando um zoom aqui, ó, perceba que a função em questão ela está sempre oscilando, né? Próximo de zero ela estaria oscilando. Mas encontramos duas parábolas aqui e mostramos que o limite das duas se aproxima de zero. E como o limite ou as imagens da função h e g, né, estão aqui espremendo as imagens da função em questão, que seria a função que está oscilando aqui, podemos mostrar com isso, mostrando que o limite das duas funções que estão espremendo, que seriam os pães aqui do sanduíche, né, estão espremendo a função f, é igual a zero. Então, quer dizer que o limite, né, as imagens da função f também estão se aproximando de zero. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco o teorema do confronto e espero vocês nas próximas aulas, tá ok? Até mais!